Quem é que ainda não entendeu? Quem é que não conhece, não sabe como funciona o comunismo? Quais são os princípios do comunismo? Onde ele quer chegar? O que ele quer fazer? O que ele faz com o país? Quem apoia o comunismo apoia a destruição da propriedade privada. Então, quem é a favor do comunismo é contra as empresas produzir, é contra a produção pela propriedade privada. Então, quem é a favor do comunismo não se importa de causar insegurança ou de permitir insegurança para o produtor, de permitir que o produtor tenha dificuldade. Então, ele vai perseguir o, a propriedade particular, o empresário, né? Vai ser contra o investidor, o empreendedor particular. Por quê? Porque as coisas têm que ser, as riquezas, os bens de produção, tudo tem que ser do Estado, do governo. Então tem que abolir a propriedade privada, abolir, abolição, exterminar. Não existe propriedade privada no comunismo. Quem tem orgulho de ser comunista tem orgulho de ver as empresas falindo, de ver as empresas indo embora de um país, de ver um país sendo quebrado para que seja construído depois pelo comunismo ou para que passe a existir apenas as empresas do governo. Então, quem é a favor do comunismo não se importa de estimular, de incentivar, né, de dar incentivo fiscal para as empresas, mas ele quer pesar sobre as empresas, ele quer criar mais impostos para fazer aquelas empresas frear, barrar, parar, fechar as portas. É isso que o comunista quer, porque o comunista ele acredita que ele que é dono de todas as coisas, né? Que ele, o governo, ele estando no governo, ele vai controlar todas as coisas. Então é isso que quer os comunistas. E a gente vê o que tem acontecido no nosso país, né, ultimamente. Então, porque como o comunismo está adentrando no nosso país, muitas leis já estão direcionando o nosso país para o regime comunista, então a gente tem visto muitas ações que danifica, que dificulta a vida do empreendedor. A gente teve uma CPI aí durante a pandemia, onde foi chamado para depor empresários, a fim de que ele denegrir a imagem daqueles empresários, de fazer aqueles empresários perder ali a sua reputação, perder alguma coisa ali, fraquejar, querendo fracassar aquelas empresas, aqueles empresários, para que assim vá dificultando e afugente eles, para que eles fechem as portas, para que eles diminuam seus investimentos, para que eles se tornem, para que eles, então, que as empresas desapareçam. O comunismo quer isso, que as empresas desapareçam do país para que ele funcione melhor. Porque para o comunismo funcionar, ele tem que ter uma justificativa. O comunismo diz, narra que é para distribuir benefícios para a população, tornar essa população igualitária, né? Distribuir benefícios. Então, essa população tem que estar em condições de ser dependente de um governo. E aí, para ela ser, a população ser dependente, a massa toda, o percentual da população totalmente dependente do governo, tem que existir um grande desemprego, tem que existir ali um caos, e aí para existir esse caos, as empresas têm que ir embora, desempregar, fechar as portas, o país tem que estar totalmente falido. Por isso, por que você acha que um governo não faz as coisas funcionar se seria melhor para ele, né? Se ele fizesse funcionar para o país e bem, as pessoas iriam olhar para ele, reconhecer ele como alguém que fez o país funcionar muito bem durante o governo dele e iria continuar votando nele, mas talvez o endereço não é esse. Talvez ele não quer conquistar as pessoas para que elas continuem votando nele dessa forma. Quando ele bem quiser, ele dá outro jeito das pessoas votar nele, né, comprando voto, fazendo outro tipo de coisa, porque no momento o que interessa é quebrar a economia para implantar o comunismo. O comunismo ele vai encontrar resistência se existir um setor privado forte, porque os empresários eles se reúnem ali e eles têm uma força ali no país.
se eles reunir, eles podem, por exemplo, fazer greve. Os caminhoneiros, por exemplo, se eles quiserem, ele para um país que depende tanto assim das cargas por caminhões, por exemplo. Então, os empresários de outras empresas também, de outros setores, eles, se eles estiverem fortes, se o país tiver um setor privado forte, o comunismo, e quem quer o comunismo, quem tem orgulho do comunismo, vai encontrar resistência. Então, eles querem fraquejar o setor privado o quanto puder para que seja mais fácil de implantar o comunismo. Quem não entendeu isso ainda, não está vendo o que está acontecendo no Brasil, e não viu o que está acontecendo tudo isso, é porque não sabe o que é o comunismo.